Entender isso vai mudar o jogo da sua vida sexual. Vou te falar aqui 5 passos para deixar o seu pênis rígido, duro, de forma que você vai conseguir ter a ereção que você merece e a penetração que você precisa para uma vida sexual feliz e saudável. Esses 5 passos vão começar do menos invasivo e vou ser bem específico sobre alimentos e exercícios que vão ajudar a chegar mais sangue no seu pênis, que é esse nosso objetivo aqui, até depois ir para a parte mais invasiva, intervencionista, com medicações e até procedimentos. Então fica comigo até o final para você entender toda essa trajetória. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e o QR Code aqui na tela. Ereção é fazer chegar mais sangue no seu pênis. Quanto mais sangue chega no seu pênis, melhor a qualidade da sua ereção, a rigidez, durabilidade. E para isso acontecer, tem uma série de alternativas e extremamente eficazes que a gente pode fazer para chegar mais sangue no seu pênis. Desde medidas menos invasivas, como alimentos, por exemplo, frutas que podem fazer esse trabalho, até medidas mais invasivas, como medicações, injeções e procedimentos. Qual que é o passo a passo que você tem que fazer? Para você que, por exemplo, não tem nenhum sintoma de disfunção erétil, você poderia começar os primeiros passos para que não deixe isso acontecer. Você não precisa de remédio, nem de injeção, nada. Mas os primeiros passos você pode fazer. Para você que já está perdendo a ereção na hora H, está amolecendo, troca de posição, perde, tal, você está perdendo já a ereção, você já tem um quadro de disfunção erétil. Você já tem que estar fazendo os primeiros passos e talvez você já esteja no passo 2 ou 3. E para você que tem mais grave, já até fez esses passos e já não sabe mais o que fazer, você vai descobrir o que fazer nesse vídeo. E sem te fazer perder mais tempo, primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua alimentação. Existem alimentos que são propícios, que vão te ajudar a fazer chegar mais sangue no pênis. Basicamente, são alimentos que têm o poder de serem vasodilatadores, têm o poder de fazer vasodilatação e chegar mais sangue no seu pênis. E é isso que a gente tem que fazer. Basicamente, o fenômeno de ereção é a dilatação das artérias, chegada de sangue arterial no corpo cavernoso, entumecimento do corpo cavernoso. E é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que visar. E quais são os alimentos que são mais ricos em vasodilatadores que vão fazer isso acontecer? Eu tenho algumas frutas que são ricas em nitrato, que vão ser precursores, sim, do óxido nítrico. Eles são ricos em aminoácidos que são precursores do óxido nítrico no nosso corpo. O óxido nítrico é nosso principal vasodilatador. Só para você ter ideia, o trabalho, o mecanismo de ação do tadalafila, no final das contas, é fazer liberação de óxido nítrico na camada endotelial arterial, fazendo vasodilatação. Então, se você está dando matéria-prima para isso acontecer, você está impulsionando, fazendo chegar mais sangue no seu pênis. Os principais alimentos mais ricos que eu queria trazer para você é melancia, principalmente a parte verde da melancia, aquela mais branquinha, não é a casca, mas a parte verde principalmente, que é o que geralmente ninguém come. Você come a vermelho e joga a verde fora, a branquinha fora. É ali que está o ouro, é ali que está a rica quantidade de óxido nítrico. Então, melancia, a primeira fruta que eu queria trazer para você dentro do cenário de alimentação. Outra fruta, beterraba. Beterraba é rica em óxido nítrico, em nitrato. Outra fruta, pepino. Pepino é muito rico também. Essas 3 frutas são ricas nesse que é nosso principal, são ricas em precursores que vão se tornar nosso principal vasodilatador. Outras frutas podem ajudar, por exemplo, limão, laranja, são ricos em vitamina C, que é uma substância anti-inflamatória, ajudando a você evitar a formação de a placa de ateroma. Esses são alimentos mais específicos para o que a gente está procurando, mas obviamente você tem uma alimentação regrada, por exemplo, cortar ou diminuir muito o açúcar refinado, evitando ali o aumento da glicemia, o descontrole do diabetes, que vai causar lesão endotelial, evitar sal na dieta, então dieta rica em sódio, aumentando a pressão arterial, que vai causar lesão endotelial e formação de placa de ateroma, evitar gordura trans, evitar aumentar ali alimentos que aumentem muito seu LDL ou colesterol ruim, que vai propiciar a formação de placa de ateroma e impedir a chegada de sangue no pênis. Então você vê que dentro de alimentação a gente faz um trabalho quase que profilático para evitar que a coisa piore ou evitar simplesmente que você tenha disfunção erétil. Alimentos ricos em vasodilatadores, alimentos anti-inflamatórios, e você cuidar, ter uma alimentação balanceada, principalmente quando o assunto é açúcar refinado e gordura, vai te ajudar a não chegar num processo de disfunção erétil e não deixar progredir a sua disfunção erétil. Então, o primeiro passo,
a alimentação. Segundo passo, atividade física. Tem vários trabalhos, aliás, eu tenho um vídeo aqui que eu falo de um trabalho grande que mostrou que você fazer atividade aeróbica 30 minutos por dia, você vai aumentar, tem um índice que chama IIEF, que é o índice que a gente usa para avaliação de ereção em trabalho científico. Só para você ter uma ideia, nesse trabalho que foi grande, né, teve mais de 1.000 homens avaliados, você praticar atividade física, se você tiver uma disfunção erétil grave, aquele cara que não tem nenhum grau de ereção, você melhorou em 4,7 pontos a função erétil desses pacientes com função erétil grave. Só para você ter um dado comparativo, o Viagra, o Cialis, né, o Tadalafila, o Viagra, o Sildenafila, eles vão aumentar em 9 pontos, ou seja, 4,7 pontos só fazer atividade física, como se fosse metade de um Viagra ali, só em você praticar atividade física aeróbica. Aeróbica é o quê? Aquele que promove, acelera o ritmo cardíaco, então é você correr, andar de bicicleta e tudo mais. Eu vou ser mais específico com você. Eu quero que chegue mais sangue no seu pênis. Então eu vou te falar alguns exercícios que ajudam nesse sentido, atividades físicas que ajudam a chegar mais sangue no pênis. Quais seriam elas? Então, principalmente, atividade de assoalho pélvico, você trabalhar assoalho pélvico com o seu personal, professor da academia, ou aquele seu amigo que é rato de academia, vamos trabalhar elevação pélvica, além de outras atividades que exercitam essa musculatura pélvica. Então a musculatura pélvica, que é ali aquele assoalho, né, aquela musculatura que praticamente sustenta o seu corpo, naquela região do períneo está passando uma artéria chamada artéria pudenda. É dessa artéria pudenda que sai a artéria cavernosa que vai levar sangue para o seu pênis. Então a gente tem que fazer chegar mais sangue nessa região para levar sangue para o seu pênis. Outros exercícios direcionados para isso são exercícios de membros inferiores. Então você fazer o agachamento terra, o agachamento livre, trabalhar a musculatura inferior, a gente sabe que estimula a produção de testosterona e também aumenta a vascularização local, que vai chegar mais sangue no seu pênis e melhorar a sua função erétil. Dito isso, falamos de alimentação, incluímos alguns alimentos específicos para vasodilatação, falamos em atividade física e agora a gente vai falar de uma forma mais intervencionista. Passo 1, passo 2, foi mudança de hábito. O passo 3 já vai ser um pouquinho mais de intervenção. Você que já está com uma disfunção erétil, já está perdendo ereção no meio e tal, não está conseguindo nenhum grau de ereção, a gente vai partir para as drogas via oral, medicações via oral, que são basicamente medicações vasodilatadoras. É a base de tadalafila, sildenafila, os aminoácidos que têm mais embasamento científico de que melhoram a sua função erétil, L-arginina, citrulina, dose alta desses aminoácidos. Os trabalhos que mostraram melhora da função erétil em relação a esses aminoácidos foi acima de 2 gramas por dia. Você está tomando errado. Eu aposto que você está tomando errado. Ah, mas eu tomo L-arginina, eu tomo um comprimido aqui. Toma 500 miligramas, 600 miligramas. Toma pouca quantidade. A maioria dos pacientes que eu vejo tomam pouca quantidade. Isso porque esses aminoácidos eles servem como pré-treino, mas para melhora de função muscular, melhora de fadiga, recuperação muscular, eles precisam de doses menores. Para melhora de função erétil, precisa de doses maiores. Então muita gente peca na quantidade, na dose desses aminoácidos. Então o passo 3, que é o passo via oral, ele vai se basear em drogas e medicações e suplementos via oral, baseados em vasodilatação. Nesse passo aqui, a gente resolve 90% dos casos, ou até mais. Então a gente está falando de medicações, muitas vezes eu tenho que acertar a forma de tomar, a dosagem, isso tudo, muitas vezes o cara chega meio bagunçado aqui, tomando dose errada, hora errada, enfim. Então a gente vai ajustar esse passo via oral, te orientar e mexer na dose, e muitas vezes aqui mesmo a gente vai resolver. Não resolveu, nós vamos para o passo 4. Então no passo 4 a gente vai usar a injeção intracavernosa, que hoje a gente tem essas canetinhas de aplicação que melhorou muito a forma de aplicar. Então você acoplou, tá com a ampola aqui dentro, definiu a dose com o seu médico, aplicou na base do pênis e deflagrou aqui, ó. Você faz esse movimento, tá aplicado. Então, a injeção intracavernosa é um pouquinho mais invasiva, mas a taxa de sucesso do Trimix, que são 3 vasodilatadores, é acima de 90%, 95% de chance de ter uma ereção satisfatória. Então, é um tipo de tratamento que eu gosto muito. Tem alguns desafios, né? O paciente ele tem que ter o antídoto junto dele
porque o risco de priapismo é maior nesse tipo de tratamento. Então, ficou com a ereção sustentada por mais de 3 horas, ele tem que aplicar o antídoto do outro lado do pênis. A gente trabalha aqui com farmácias de manipulação especializadas, mas ainda assim é manipulação. Então eu vejo, né, eu trabalho muito com isso, eu vejo o paciente, mesmo produto funcionou numa situação, não funcionou na outra. É uma forma de você depender menos da sua cabeça, mas não completamente. Então, eventualmente, você pode, por conta de ansiedade, precisar de doses maiores e aumenta a chance de priapismo. Então, assim, obviamente que tem suas limitações e seus desafios, mas é uma excelente forma de tratamento. Injeção intracavernosa. Ainda no passo 4, você tem o gel intrauretral, que aí é um gelzinho, né, que você vai, a canetinha que você vai acoplar na uretra e vai fazer os pumpzinhos aqui atrás, apertar os botõezinhos, de 5 a 10 pumps, né, teoricamente. Tratamento que eu indico cada vez menos. Por quê? Porque é caro, né, vai custar de 800 a R$1.000 a canetinha com 100 pumps, ou seja, vai servir para 10 a 20 relações. Porém, a questão da eficácia dele é muito questionável. Então, ele vai funcionar em 60%, 70% dos pacientes, em 30%, 40% não vai funcionar, que é uma taxa de insucesso alta. Então, por isso que eu costumo, só passo mesmo para aquele cara que não quer injeção de jeito nenhum, o via oral já esgotou, a injeção ele não quer, beleza, podemos tentar o gel. Mas eu costumo não recomendar tanto pela taxa de insucesso alta e pelo preço também. Não tem por que você ficar sem ereção nos dias atuais. Você tem um tratamento definitivo que vai te devolver a espontaneidade das relações sexuais. Você vai ter relação quando você quiser e pelo tempo que você quiser, sem alterar em nada, sensibilidade, sem alterar, você vai ter prazer, você vai ter orgasmo, você vai dar prazer, que é a prótese peniana, o procedimento cirúrgico. Prótese peniana, você tem basicamente 2 tipos de prótese. Você tem a prótese semirrígida ou maleável, que vai conter aqui 2 cilindros que vão ser colocados nos corpos cavernosos. A prótese peniana ela é maleável, então ela dobra para um lado, dobra para o outro, dobra para cima, dobra para baixo. Então você dá para dobrar para o lado e colocar uma sunga com o short por cima. Só sunga pode ficar um pouco mais visível, então você perde um pouco essa descrição, mas você consegue sim ainda frequentar uma praia, uma piscina com sunga, um pouco mais apertada e um short. Vai bem pra caramba, geralmente bota pro lado. Você vai ter uma rigidez excelente, então você vai ter uma penetração de qualidade, você vai ter prazer, você vai ter orgasmo, você inclusive vai ejacular, você pode engravidar, normal. Você vai colocar essas próteses firme na penetração, a gente vai colocar no meio dos corpos cavernosos e se você tiver a gente preserva o corpo cavernoso, você não vai acabar com o seu corpo cavernoso não, você vai preservar o corpo cavernoso, a prótese fica no meio do corpo cavernoso, você mantém ali aquela vascularização local, então a maioria dos pacientes, eles vão ter uma ereção ainda residual depois da prótese, um entumecimento do pênis mesmo depois da prótese. É claro que se você for um cara já de 70 anos, diabético, já infartou 2 vezes, você provavelmente tem uma aterosclerose importante, então talvez você não possa contar muito com ereção residual, mas em outros pacientes mais jovens, você pode contar sim com uma ereção residual. O tamanho da prótese, ela é exatamente do tamanho do pênis do paciente. Então, se o paciente você tem a prótese, né, você tem 12 centímetros que 13 que fica para fora, você tem alguns centímetros que fica para dentro, né, atrás do púbis que você não sabe, você não vê essa parte do seu corpo cavernoso. Mas a gente tem que botar prótese no corpo cavernoso inteiro. Então, é um excelente tratamento, devolve o paciente. Essas próteses semirrígidas aqui, elas são cobertas por convênio médico, você tem convênio é obrigado a pagar isso aqui para você. E a internação também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre questão burocrática que eu vou contar para vocês, se você quiser saber mais, né? E aqui é a prótese inflável. A prótese inflável, ó, ela fica mole, né? Ele tem essa estrutura aqui, ó, esses 2 cilindros, que vão ali no corpo cavernoso, né? Você tem esse reservatório vai ficar na barriga, no abdômen, e você tem esse pumpzinho aqui, ó. Você tem esse pump que a gente vai colocar no meio do saco escrotal. Então você está com o pênis mole, se você quiser ter uma relação, você vai bombear esse pump, ó. Você viu que deu uma acordada na prótese aqui. Então você vai bombeando, fica no meio do saco escrotal. Depois que você consegue uma técnica apurada, você consegue fazer isso aqui sem sua parceria perceber. Então tem muito paciente que consegue fazer isso aqui numa preliminar ali, ele está fazendo um sexo oral e ao mesmo tempo inflando o pump. Aqui começa essa prótese aqui que é demonstrativa, já é mais velha, demora um pouco mais, mas em geral algumas bombadas aqui você já está com o pênis rígido. Então aqui, ó, ele ainda está enchendo mais um pouco, ainda está enchendo um pouco mais, ó,
ele consegue um tamanho muito legal, ele consegue um calibre maior do que as próteses semirrígidas, então ele consegue manter o calibre do seu pênis mais natural, uma rigidez de penetração excelente, ele acaba ficando ali um pouco mais calibroso do que a prótese semirrígida. Então a prótese inflável te devolve a espontaneidade, naturalidade, as duas são excelentes, mas essa aqui você ainda consegue simular um pouquinho mais o fisiológico, porque depois que acaba a relação, você vai ter ereção a quantidade que você quiser, né, pelo tempo que você quiser, você aperta um outro botãozinho e a prótese vai começar a amolecer, né, e você vai, né, perder a ereção a hora que você quiser, né, pelo tempo que você quis ali ter a relação. Obviamente que eu, para indicar a prótese peniana, eu gosto de respeitar o passo a passo, eu te dei todo o passo a passo para você entender o cenário de disfunção erétil, como é que funciona. E se você quer saber um pouco mais sobre essas próteses penianas, tecnicamente, até do ponto de vista burocrático, valores, manda um WhatsApp para o nosso número do consultório que eu te dei lá no início do vídeo, pede um vídeo que eu fiz especialmente para você que a gente vai enviar. Eu vou deixar um vídeo para você entender formas de você otimizar o funcionamento da tadalafila que não está funcionando em você. E até o próximo vídeo.